Como o nosso horário já está aí, já começou a gravar, né? Então, está ali, já Sim. sei. Pronto. Mais uma vez é um prazer, né, estar com vocês. Peço que vocês abram aí a sua Bíblia no livro de João, o Evangelho de João. João capítulo 11, versículo 39 em diante. Achou aí, né? Então vamos orar. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos concede o privilégio de estarmos vivos, ó Pai, para te buscar nessa manhã. Estamos, ó Pai, com a tua palavra em nossas mãos e nesse momento iremos ler. Que o Senhor venha iluminar a nossa mente para que nós possamos, ó Pai, compreender o que o Senhor quer falar a cada um de nós nesta manhã. Fique conosco, continue nos abençoando. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amigos, o Evangelho de João, capítulo 11, vai falar para a gente sobre uma história muito impressionante, importante, né? E por meio dessa história, nós conseguimos aqui descobrir quem é Jesus. Jesus, ele é o centro de toda a Bíblia. O livro de João tem por objetivo nos mostrar quem é Jesus. E o objetivo do livro de João é mostrar que Jesus, ele é o próprio Deus, né? Então, leia comigo aí João capítulo 11, versículo 39, que diz assim, ó, então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Versículo 40. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Se você crer, você também verá a glória de Deus. Versículo 41. Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creia que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e o deixai ir. O texto dessa manhã vai contar para gente sobre a história de um homem, né, cujo o nome era Lázaro. E a pergunta que eu faço para a reflexão a cada um de vocês nessa manhã é o seguinte: quem era Lázaro? Será que Lázaro era um homem que morava na sua região bem-sucedido? Será que Lázaro era um famoso da sua época? Será que Lázaro era um influencer? Quem sabe, será que Lázaro era um médico? Era um promotor? Será que Lázaro era alguém bastante rico? Amigos, sobre esse nome Lázaro, Ellen White, ela deixa claro para a gente no livro O Desejado de Todas as Nações que Lázaro ele era unicamente amigo de Jesus. E ela continua descrevendo que a amizade de Jesus com Lázaro era uma amizade pura, santa e sincera. Lázaro, de todos os maiores cargos que ele poderia ter na vida. Ele simplesmente era amigo íntimo de Jesus. Isso nos faz lembrar que lá em Gênesis 3,15, né, que a Bíblia fala que Jesus, que Deus iria pôr uma inimizade entre nós e a serpente, entre a serpente e entre a mulher, perdão. E isso nos faz lembrar sobre essa inimizade, sabe?
quando Deus ele cria Adão e Eva, eles eram amigos também íntimos de Jesus. Eles eram amigos íntimos de Deus. Só que de acordo com o pecado, depois que o pecado veio, agora quando Adão ouve, então Eva, e Eva ouve ali também a serpente, que era Satanás, agora eles caem em pecado. E quando o homem cai em pecado, o homem passa a ser inimigo de Deus e amigo de Satanás. E é por isso que a Bíblia fala: e porém inimizade entre ti e a serpente. E isso nos faz lembrar que quando Cristo morre na cruz por cada um de nós, sabe o que era que ele queria fazer ali? Além dele salvar, além dele dar o direito de salvação a cada um de nós, isso nos faz lembrar também que Cristo queria restabelecer o nosso relacionamento com ele. Cristo queria restabelecer a sua amizade que você tem com ele. E é por isso que você está aqui hoje, porque Deus quer te lembrar que hoje ele quer restabelecer a tua amizade. A amizade que você tem com ele. Agora, a gente continua se fazendo uma pergunta. Lázaro, ele ficou doente. A Bíblia fala que Lázaro ele se encontrava enfermo. E a pergunta que eu faço para vocês é: será que os amigos de Jesus também ficam doentes? Será que os amigos de Jesus também passam por dificuldades financeiras? Será que os amigos de Jesus também passam por dificuldades na saúde? Será que ficam doentes também? Quem sabe uma doença na mente? Será que os amigos de Jesus também passam por dificuldades no relacionamento, com os filhos em casa, no trabalho, na faculdade? Amigos, de que vale então ser amigo de Jesus, sendo que nós temos que enfrentar todas as coisas que os inimigos também enfrentam? Mas vamos em frente, vamos no desenvolvimento da mensagem e vamos saber o que Deus quer de cada um nesta manhã. A Bíblia fala que Lázaro agora se encontra doente. E agora entra duas pessoas em cena. Sabe quem? Maria e Marta. Quando Lázaro fica doente, Jesus ele não estava em Betânia. Jesus estava com os discípulos em outro lugar. E agora, quando Lázaro fica doente, Marta e Maria mandam o mensageiro ir avisar o mestre, porque o mestre era o melhor amigo de Lázaro. A amizade deles era santa e sincera. Então, quando o recado chegasse até Jesus, em seu pensamento, Maria pensava, Marta pensava, que imediatamente Jesus iria parar tudo o que estava fazendo e iria vir ao socorro do seu amigo. Então ela vai e prepara o mensageiro e ela fala: olha, mensageiro, quando você chegar lá, você fala para Jesus que Lázaro, seu amigo, está doente. Em seu pensamento, na pior das hipóteses, se Jesus não pudesse vir de onde ele estava mesmo, ele poderia dar uma palavra e essa palavra seria capaz de curar Lázaro. Só que quando o mensageiro chega até Jesus, sabe o que é que Jesus fala? Esta doença é para a glória de Deus. Essa doença é para a glória de Deus. Sabe, amigos, muitas coisas que acontecem na nossa vida, quem sabe até mesmo uma doença, quem sabe alguns problemas que nós pensamos que não irá ter mais jeito, quero te falar nessa manhã que tudo que passamos é para a glória de Deus. E agora a história conta pra gente que, infelizmente, quando o mensageiro volta, sabe o que é que acontece? Lázaro, ele já está morto. E agora Maria e Marta começam então a pensar turbilhão de coisas na mente. Será que o mensageiro não chegou a tempo de falar com o mestre? Será que o mestre não conseguiu falar com o mensageiro? E agora elas começam então a ter um conflito na sua mente, querendo colocar opções, querendo duvidar de tudo. Só que Marta e Maria ainda não estavam sabendo qual eram os planos de Deus para a vida dela. Marta não conseguia ver, porque quando nós vemos as coisas, nós conseguimos ver só agora. E olha, Deus, ele tem sempre preparado algo melhor e maior para os seus amigos.
Deus tem sempre algo preparado, o melhor e algo maior para cada um de nós, amigos. E quando Jesus chega até Betânia, ele se depara com uma condição. Fenômenos que aconteciam na hora da morte. Sabe o quê? Na hora da morte, olha só o que eu separei aqui. Ó. Na hora da morte, o coração para. Quando uma pessoa morre, a pele endurece e ela também fica acinzentada. A bexiga o intestino começa então a se esvaziar. E a temperatura corporal vai caindo ali cerca de 0,83 graus por hora. O fígado é o órgão que permanece quente por mais tempo. E 15 minutos depois que uma pessoa morre, o cérebro começa a ficar comprometido. 30 minutos depois, as mãos e os pés ficam azulados. Os olhos afundam para dentro do crânio. 24 horas depois, sabe o que é que já tem? Cheiro de carne podre. E ali, finalmente, o corpo começa atinge, então, ali a temperatura ambiente. 3 dias depois, sabe o que é que já tem? Os gases e os tecidos corporais começam, então, a formar bolhas. Isso na hora da morte. 3 dias depois, o corpo incha e os fluidos corporais começam a gotejar sobre os orifícios do corpo. Esse era o cenário que Jesus encontrou quando chegou em Betânia. Aos olhos humanos, amigos, isso não tinha mais jeito. Não tinha mais jeito. Como não tem nos dias de hoje, a não ser Jesus. Só que quando Jesus chega lá, ele se encontra com Maria, com Marta. E naquela época, o luto durava cerca de 7 dias. Os 3 primeiros dias era apenas de pranto para pranto. Os familiares e amigos começavam ali a chorar, ficavam de pranto. Os 4 últimos dias eram os dias para condolência para aquela família que estava ali enlutada. Cerca de 7 dias, Maria e Marta estavam sofrendo calada. Estava sofrendo talvez sem opção nenhuma. E é possível que hoje, aqui nesse grupo de oração, tenha alguma pessoa que se encontra como Maria, como Marta. Talvez você esteja passando por algo, por algum problema, e você agora está sofrendo calado, acha que não tem mais esperança. Às vezes você consegue até esconder esse sofrimento, quem sabe aí, do seu esposo, da sua esposa. Talvez você até consiga esconder os teus problemas, do teu filho, do teu melhor amigo, às vezes até mesmo do próprio pastor. Mas sabe, tem alguém no qual você não consegue esconder os teus problemas, o teu sofrimento. E esse amigo, sabe quem é? É Jesus. Desse você não consegue. E olha, Cristo nunca se esqueceu de você. Quando Jesus chega então a Betânia, que ele encontra ali Marta sofrendo calada, Maria sofrendo calada, já depois de 4 dias, sabe o que é que Maria e Marta começam a falar? Elas começam agora a dar opiniões para Jesus. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido, meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, sabe o que Marta queria dizer? Senhor, já é tarde demais. Tarde demais. E eu te pergunto, amigos, tarde demais para quê? Algumas pessoas pensam que já é tarde demais para, quem sabe, restaurar o casamento. Algumas pessoas pensam que já é tarde demais para um milagre na saúde. Convida para a igreja, pastor, para quê? Já é tarde demais, não tem mais jeito. Vamos estudar a escola sabatina, pastor, já é tarde demais. Sabe, amigos, o que eu quero te falar nessa manhã a cada um de vocês é que não existe tarde demais no vocabulário de Deus. Essa expressão, tarde demais, nunca foi plano de Deus e nunca participou dos concílios divinos. Tarde demais não existe no vocabulário de Deus. E agora, quando Jesus ele pede para ir até ao sepulcro, sabe o que é que Marta exclama novamente? E ela fala, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Sabe, amigos,
Quando estamos mortos espiritualmente, tem muita coisa na nossa vida que não vai cheirar muito bem. Tem muita coisa na nossa vida que vai cheirar mal. Por quê? Porque estamos mortos. Quando não sentimos mais vontade de ir para a igreja, as coisas não vão cheirar muito bem. Quando não queremos mais ler a Bíblia, as coisas não vão cheirar muito bem. Sabe por quê? Porque aquela pessoa que não está em Cristo, só nos resta dizer que essa pessoa está morta. A pessoa que não tem Cristo na vida, ela não vive, ela apenas respira. A pessoa que não tem Cristo na vida, ela não tem felicidade, ela não tem paz. A pessoa que não tem Cristo na vida, ela não tem prazer em viver. Sabe por quê? Porque Jesus mesmo nos fala em sua palavra que ele é a ressurreição, ele é a vida. Aquela pessoa que crer nele, ainda que morra, viverá. Quando estamos mortos espiritualmente, tem muitas coisas na nossa vida que não vai cheirar muito bem. E eu estive acompanhando um relato de um jovem que com 16 anos gostava de andar de bicicleta aqui em São Paulo. Só que no ano de 1992, esse jovem pegou ali a sua bicicleta para andar com os seus amigos. E a diversão desse jovem, sabe qual era? Era vir na rua da sua casa, do Elson, e o Elson, ele vinha em alta velocidade na sua bicicleta e saltava por cima de um bueiro, de um lado para o outro. Essa era a diversão daqueles jovens. Só que no dia 7 de março do ano de 1992 aconteceu algo na vida do Elson. Quando o Elson pegou então a sua bicicleta, naquele dia para brincar com seus amigos, ele iria repetir a mesma manobra de pular o buraco de um lado para o outro. Só que quando o Elson fez isso, do outro lado da rua tinha o seu irmão Tiago, uma criança que pegou um pedaço de madeira e arremessou na direção do Elson. E por essa ocasião, amigo, sabe o que foi que aconteceu? Aquele pedaço de madeira entrou entre os raios do pneu dianteiro da bicicleta. A roda travou e o Elson capotou. Quando ele capotou, ele tentou colocar a mão em seu rosto para proteger, e a outra mão estava segurando o guidão da bicicleta. E quando ele fez isso, quando ele caiu, a mão que estava no guidão virou e o Elson caiu de barriga em cima do guidão da bicicleta. O Elson já caiu desmaiado. E naquele momento, os pais começaram então a socorrer ele, pegaram ali um carro emprestado e levaram o Elson imediatamente para o hospital. Quando o Elson chegou no hospital, ele foi para a sala de cirurgia, os médicos constataram que se o Elcio tivesse em seu corpo 1 litro de sangue, ele tinha muito sangue. Eles fizeram um corte no peito do Elson e quando eles pegaram o fígado do Elson, estava em pedaços. Aquele jovem de 16 anos agora precisava de um milagre. Só que o que tem mais de interessante nessa história é que o pai do Elson, ele cresceu na igreja. E ele já estava, sabe, há quantos anos afastado dos caminhos de Deus? Há 32 anos. 32 anos que o pai do Elson não lia mais a Bíblia. 32 anos que o pai do Elson não orava. 32 anos que o pai do Elson não ia na igreja. E agora o pai do Elson se encontrava em uma situação que ele tinha que pedir um milagre para Deus. Na cirurgia do Elson, o Elson teve 3 paradas cardíacas. Até então que chamaram a enfermeira e constataram o óbito daquele jovem. E aquela enfermeira tinha então que dar a notícia para a família do Elcio. E quando ela chega para a família, que ela então fala para aquela família que eles tinham perdido seu filho, todos começam a entrar em desespero, a chorar, porque tinham perdido um jovem de 16 anos de idade. E isso no hospital foi muito triste, porque o rapaz ainda era jovem, um jovem perdeu a vida com 16 anos de idade, sabe?
Agora, o pai do Elson começa, então, a se questionar, a se cobrar de si mesmo. Sabe por quê? Porque dentre os 32 anos, o pai do Elson nunca tinha apresentado Jesus para o seu filho. 32 anos que o pai do Elson poderia ter apresentado seu filho e, quem sabe, ele poderia ter uma outra vida. Só, amigos, que no decorrer disso, quando o cirurgião-chefe, perdão, o cardiologista passa em frente à sala que o Elson estava já dado como morto, no saco, e ele olha para aquele corpo, ele vê nas mãos do Elson um pequeno movimento. E naquele momento, então, o cardiologista chama toda a equipe médica então vai até a sala do Elson e ali começa um novo processo. Depois de 30 minutos já dado como morto, e naquele processo os médicos então fizeram um outro corte no peito do Elson. E o médico agora coloca as suas mãos entre o peito do Elson, por detrás das costelas do Elson e começa a fazer, sabe o quê? Massagem cardíaca com as próprias mãos. Só que quando o médico fez isso, que ele colocou a sua mão, sabe o que foi que ele fez? Com um de seus dedos, ele perfurou o pulmão do Elcio. E agora o que fazer? Fígado esbagaçado, estraçalhado, pulmão perfurado. Amigos, só um milagre. A cirurgia do Elcio durou cerca de 7 horas. No final de tudo, o médico foi falar então com o pai do Elcio mais uma vez. E o médico falou: amigo, eu não sei se você crê em Deus, eu não sei se você acredita em milagre, mas o que aconteceu com o seu filho hoje foi um milagre. E agora eu vou te pedir mais uma coisa: se você acredita em Deus, ore ao seu Deus, porque o seu filho vai ficar em um estado vegetativo. Você não vai mais poder afastar os pés dele, você vai ter que cuidar do seu filho até o último dia de vida. Sabe, amigos? Agora o jogo começou então a virar. Agora o pai do Elson, que já estava há 32 anos afastado de Deus, tem que reunir a sua família para pedir um milagre para Deus. Qual era o milagre? Ressurreição. Agora, aquele pai que há muito tempo tinha proibido a sua própria esposa de ir para a igreja, muitas vezes a esposa do pai do Elcio queria se batizar e o pai do Elcio a proibia. Agora, aquele mesmo pai que fazia tudo isso na sua família tinha que reunir a mesma família para fazer uma súplica a Deus em busca de um milagre. Sabe, amigos, hoje o Elson vive para a honra e glória de Deus. Ou melhor dizendo, pastor Elson Moacir Beretta. O pastor Elson é uma bênção no ministério da igreja. E isso nos faz lembrar que aquela pessoa que está em Cristo, ainda que morra, ela viverá. Talvez hoje você esteja suplicando o mesmo milagre. Qual milagre? O milagre da ressurreição. Hoje hoje Deus quer ressuscitar a tua vida espiritual. Hoje, Jesus quer restaurar o teu relacionamento que você tem com Ele. E lembre-se, não importa você ser uma pessoa bem-sucedida, não importa você ter todos os status do mundo e você não ter o status de ser amigo íntimo de Jesus. Hoje, Jesus quer ser o teu amigo e amigo íntimo. Sabe por quê? Porque os amigos de Jesus não morrem. Amigos de Jesus não morrem. Quando Jesus chega ali até o sepulcro de Lázaro, Jesus clama: Lázaro, sai para fora. E a Bíblia fala: sair aquele que estivera morto há 4 dias. Alguns teólogos se atrevem a dizer que Jesus chamou Lázaro pelo nome. Sabe por quê? Porque se talvez ele estivesse falado apenas sai para fora, todas aquelas pessoas que ali estavam haviam ressuscitado. Sabe, amigos? É por isso que no começo eu falei que o objetivo do livro de João é mostrar quem é Deus, é mostrar quem é Jesus, é mostrar que Jesus é o próprio Deus. E Jesus fala: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá.
Se hoje você se encontra em um estado talvez de não ter mais ânimo para estudar a Bíblia, Jesus quer ressuscitar a tua vida espiritual. E se possível for, fazer massagem cardíaca no teu coração com as próprias mãos. Aquele médico que fez massagem cardíaca no coração do Elson, aquelas mãos, na verdade, sabe qual era a mão que estava ali? A mão de Deus. Então, entrega a tua vida ao Senhor, entrega a tua decisão ao Senhor, confia nele, que o mais ele fará. E seja amigo de Jesus, porque os amigos de Jesus não morrem. Deus tem sempre algo melhor e maior para você. Lembre-se que Maria e Marta queriam um milagre, queriam uma cura, mas sabe o que Deus tinha reservado para elas? Uma ressurreição. E é isso que Deus quer reservar para cada um de nós nessa manhã. Deus quer nos ressuscitar espiritualmente. Deus quer restabelecer o relacionamento dele que ele tem com você. Deus quer restaurar a tua amizade que ele tem com você. Por isso, entregue a tua decisão ao Senhor e comece a orar para que o diabo não roube essa decisão do teu coração. Eu convido a você nesse momento a fechar os olhos e juntos orarmos ao nosso Deus.